Aê, meus bidos mutantes! Bom, galera, saiu aí mais um novo episódio da série The Gifted e eu estou aqui exatamente para comentar sobre o 6º episódio da 2ª temporada de The Gifted. Bom, vamos lá. O episódio, ele basicamente foi o mais do mesmo em relação aos últimos 2, 3 episódios. Que foi o quê? Ele foi bom, mas ele se manteve num nível de, tipo assim, acontecimentos que parecem que estão acontecendo aos poucos, porque eles estão deixando muito pra depois. Sabe quando parece que a série tá enrolando, mas ao mesmo tempo tá fluido assim? Não tá chato, mas também não tá super empolgante, por mais que esse episódio tenha alguns momentos empolgantes, assim como todos os têm. Só que esse realmente tem um ou outro ali que se destaca, então podemos dizer que ele foi melhor que o da semana passada. Coisas que eu quero comentar assim primeiro é que ele já começou a preparar um terreno que pode ser bem explorado para os próximos episódios, como o quê? Como o fato da Lorna já estar tretando com o Círculo Interno, provando que dependendo ela pode voltar para o grupo da Resistência, e ao mesmo tempo temos mais sobre a Rebecca, né? Que tem um passado ali que, caraca, tipo, ela basicamente, literalmente, na verdade, matou os pais, virando eles ao contrário, tipo, mano, imagina o quanto isso é sanguinário, tá ligado? E você vê que tem uma hora que mostra ali ela virando, e aí depois eles cortam e mostram só a cara da Lauren e da mãe dela, né, acho que é a Kate, com a mão na boca, tipo, sabe, o bagulho é pesado. Então se você descobre que elas mataram assim os pais, tipo, então você sabe que a menina é psicopata, que tudo aquilo lá do episódio anterior, que ela meio que fingiu aquela santidade dela, aquele jeitinho bonzinho dela, aquele jeitinho meio... Não, bonzinho entre aspas, mas porque depois mostra que ela quer quebrar os policiais ali e tudo mais. Mas assim, aquele lance dela chegar no Círculo Interno quietinha, não querendo falar com ninguém, foi tudo basicamente um disfarce. Mas além disso, tivemos basicamente o passado das 3 irmãs, das 3 gêmeas ali, que, né, loira, você sabe o que eu tô falando, né? Então, ali vemos o passado dela, fazendo referência aos quadrinhos também, mostrando que eram 5 irmãs, o que nos quadrinhos sempre foram 5 irmãs. Não sei se teve aquele mesmo passado de morrer 2, mas pelo que a série vai, é exatamente que tinham 5, 2 acabaram morrendo e só 3 sobreviveram. E outra coisa que eu queria comentar é em relação a Esme, né, a principal ali, a que foi queimada pelo eclipse. Você vê que ela tem muita cara de que vai pro lado da Resistência se acontecer alguma coisa. Aí eu fico pensando como é que seria uma briga entre ela e as irmãs dela, tá ligado? Tipo, as duas ligariam o olho e ia tentar controlar uma outra. Será que isso daria certo? Como é que isso ia acontecer, tá ligado? De qualquer forma, tá tendo um desenvolvimento ali que eu tô achando que pode ter muita repercussão no futuro. Que é exatamente o fato da relação dela com a Lorna, porque ela realmente mexeu ali na cabeça da filha dela. A Lorna quase matou ela. Só que ela falou que, tipo assim, o que a Lorna fizer, ela vai junto. E você vê que ela tá sempre, tipo, indo contra o que a Riva e as 2 irmãs dela estão fazendo, assim. Ela tá sempre dando uma distância. Então, é um lance, assim, que eles estão desenvolvendo isso desde o começo da temporada, em relação a alguns outros acontecimentos, que realmente comprova de que se a Lorna voltar pra Resistência, é bem provável que essa Esme volte pra Resistência. E olha, eu tô apostando nisso. Pode ser se a Lorna voltar, eu acho que ou a Esme vai voltar, ou então ela vai fazer algum fato heróico que ela vai lutar, ter que lutar contra as irmãs dela ou contra a Riva, mas ela vai se sacrificar pela Resistência. E só um lance aqui que acho que é o que eu mais queria criticar aqui em relação a esse episódio, foi basicamente o Reed, né, o pai da Lauren e do Andy, né, o Strucker lá. Porque, mano, ele pede basicamente os últimos 5 episódios pro John treinar ele, pro John ajudar ele, porque ele tá ali com os poderes e ele não sabe mais o que fazer. Os últimos 2 episódios, né, porque demorou pra ele contar. E aí o que acontece? Agora que o John tá querendo ajudar ele, ele falou assim, mano, você tem que controlar isso, tem que ver sua raiva, seu medo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele começa a ficar pé da vida, ele começa a criticar o cara, ele começa a falar assim, não, mas para mexer sobre, não, deixa eu fazer aqui. Mano, nossa, eu juro que eu fiquei pé da vida, eu falei, isso desgraçado, tu não pediu ajuda do cara, o cara é um líder, o cara é um mestre, o cara sabe de tudo. Tu vai falar isso pra ele, mano, eu vou te dar um pau. E aí ele fica criticando,
Até que no final realmente é preciso a ajuda dele ali, né? E ele não sabe controlar. E aí o Joe, mano, foque no que tem dentro de você e tudo mais. Aí ele se liga da vida, né? Eu espero que ele não tenha mais isso, porque foi algo inacreditável. O cara pediu ajuda nos últimos 2 episódios, e aí chega nesse episódio, quando ele tem ajuda, ele critica. Mano, só aceita. Mas de qualquer forma tivemos isso mesmo, né? Tivemos a resistência. Indo ali em uma outra resistência, né? Ali meio que de refugiados. Que fugiram ali do lugar que eu já não lembro mais de onde que era. Acho que era da prisão, né? E aí tivemos os purificadores atacando de vez, né? Tipo, tentando mostrar o lado bom deles, assim. Porque foi exatamente o plano do ex-detetive Turner, né? E, cara, foi incrível. Porque o John tá ali, que a pouco ele, putz, é uma cilada. E aí começa a falar, os caras chegam assim e realmente eles... Foi tudo pra rastrear ele, sabe? E aí começa uma briga aí, sai até aquele cara com a marca de um tiro aqui, né? E aí ele acaba morrendo, mano, por causa do Turner. Até que no final o Turner fica repensando o que ele fez, né? Fica com a mão assim, segurando, né, uma pedra do corpo daquele cara. Fica olhando assim. Aí o cara, mano, teria que ter sacrifícios, mano. Ele também fez aquilo lá com o cara. Mas eu acho que o cara tava atirando nele. Oxi. Tipo, mano, eles atacaram primeiro, velho. Depois os caras tentaram se defender, tá ligado? E aí o cara acabou morrendo. Mano, e aí os caras ainda acham que estão fazendo certo, mano. Eu acho incrível. E aí sai na TV o quê? Que exatamente o que eles estão fazendo é o certo. Nossa, mano. Realmente, foi triste, mano. Eu achei que uma hora o Eclipse ia sair no pau, assim, é tipo... soltar um laser mega fucking zica do caramba. E ia ser de queimar o parafuso de todo mundo. Pena que não aconteceu. Porque era realmente uma fuga ali na hora, né? Só foi preciso que o Reed realmente conseguisse ligar ali o braço dele e queimasse tudo. Só que aí isso chega pro final do episódio em que ele não conseguiu mais desligar, né? E tipo, velho, se ficar assim não tem como sobreviver na vida, né? Então vai ser uma coisa que eu quero muito ver como é que eles vão desenvolver isso. Realmente deu um baque assim pro próximo episódio, o fato dele, tipo, velho, eu não consigo desligar isso. Então vai ser da hora de ver. E aí eu acho que é no próximo episódio que eles literalmente vão focar de vez nisso em relação ao Reed, sabe? A mostrar o como ele pode controlar isso, porque eu realmente achava que precisava de um episódio que mostrar que ele desenvolvesse isso, que ele aprendesse a usar, dependendo de soltar uns lasers pela própria mão, imagina se desse. Porque, mano, o bagulho vermelho, né, vai que... De qualquer forma, é isso que eu quero. Esse episódio tivemos pouco do Andy, né, e pouco da Blink também, mas foi mesmo assim um episódio que, né, assim como os outros, só foi seguindo mais pra frente, assim, por mais que em um tempo um pouquinho mais lento. Uma observação que eu queria comentar que eu achei muito legal, em como as coisas podem dar voltas, foi em relação a Kate e a Lauren, né? Porque a Lauren fica muito pistola quando a mulher começa a mentir pra ela, quando começa a ligar tentando pedir ajuda, né? E aí a Lauren quebra o pau, começa a criticar, ela fala assim, não, você vai lá agora, porque não sei o que, ela quebra o telefone, e aí ela não sei o que, ela começa a ameaçar de um jeito que tipo, caraca, bicho, acalma um pouquinho, filha. E aí a mãe dela vai lá e tipo, sabe, fica toda assustada assim, daqui a pouco fala assim pra mulher, não, calma, não sei o que, tudo mais. Aí se você pegar 1 ou 2 episódios anteriores, aconteceu o que? O cara ali, eles precisavam de informação pro Andy, pra Lorde, o que, pra tentar libertar eles, pra tentar fazer não sei o que, pra tentar pegar eles. E aí, a Kate fez exatamente o que? Começou a ingerir a seringa ali pro cara comentar as coisas, pro cara não sei o que, porque era uma droga, não sei o que. E o pai ficou ali, tipo, mano, o que você tá fazendo, tá ligado? E aí, no final, ele meio que critica isso nela, né? Tipo, velho, não precisava disso, mano. Você acabou de matar o cara e tudo mais. E aí, ela fica naquela cara, tipo assim, nossa, mas, sabe, só estava, sei lá, brava, sabe? E exatamente o que aconteceu nesse episódio. A Lauren exatamente tomou o papel dela, velho. Nossa, eu queria muito que tivesse sido um comentário, tipo assim, caraca, eu me vi nela agora, sabe? Eu me vi nela no que eu estava fazendo 2 episódios atrás e, sabe, que desgosto. Nossa, eu queria muito ter visto. Pena que não teve muita ênfase em relação a isso, mas eu senti muito isso, sabe? Essa dualidade. Não sei quem foi o diretor do episódio, mas eu gostei bastante. Ele realmente dava uns zooms ali, umas mexidas na câmera que era mais empolgante, assim. Então, realmente foi só um elogio, assim. E, cara, foi isso, mano. Acho que os momentos mais empolgantes desse episódio foram realmente a Lorna. Foi muito pica. A hora que a Lorna pegou a mulher no pescoço e falou assim, você vê que a filha dela realmente vai ser a coisa mais importante pra qualquer coisa que aconteça nessa temporada, tá ligado? Se chega a filha de novo, ela volta pra resistência. Na hora que ela pegou assim, começou assim, e aí o elevador abriu, apareceu a ela fechou o elevador assim, começou, pega! Eu falei, mulher, ela pega! Muito zica, cara. E outro momento seria em relação a mesmo aquele cara negão ali, quando ele... Negão não, né? Aquele cara com aquele tipo de corpo ali que ele atacou assim, tomando tiro de qualquer forma, e aí o Eclipse ali soltando os dentes, por mais que ele não acertasse muita coisa.
Foi muito pica. Então é isso, galera. Eu acho que tem muito o que desenvolver em relação a Lorna, em relação à filha dela. Eu acho que isso vai ser muito mais explorado do que pode se tornar uma rixa entre ela e a Riva. Também acho que a Esme, né, em relação a ela entrar pro time da Resistência, ela vê o quanto as irmãs dela são ruins e tal, porque ela é uma irmã que realmente sempre tá contra as irmãs, né? E principalmente em relação ao Rich, que é o que eu acho que eles mais têm que dar ênfase no próximo episódio, pra já acabar de vez, só parar de ficar demorando pra, sabe, desenvolver os poderes dele. Não, mano, já mostra logo ele controlando, ele aprendendo mais, o Jon ajudando ele, todo mundo ajudando ele, sabe? O foco do episódio é esse. Então é isso, beleza? Se você gostou desse episódio, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Se você é novo no canal, se inscreve, porque se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar dos outros. Comente o que você achou desse episódio, se você gostou ou não. O que você está achando dessa segunda temporada de The Gifted. Tudo que você quiser comentar desse episódio, você pode comentar, beleza? Se você não gostou desse vídeo, vê outros que talvez você possa gostar. A gente se vê por aí. Falou! Don't let the shine leave your lights. Rivers don't run in the straight line. A friend of mine